Esse caso ele foi tirado de relatórios policiais e relatos de envolvidos no caso. Na data do dia 19/11 de 2008, a cidade de Cláudio começou a ser visitada por várias luzes, com diversas testemunhas relatando o ocorrido. O caso em questão ele é um caso relatado pela Renata Veloso. Ela descreveu um objeto quadrado que em volta dele circundavam dois objetos de cores diferentes, um amarelo e um amarelado, meio alaranjado, que circundavam o objeto central. Ela era esposa do capitão da polícia da cidade de Cláudio, Eisenhower Crack, austríaco. Ao saber do ocorrido, ele voltou para casa, testemunhou os fatos e os objetos acontecendo ali próximo à sua residência. Ele entrou em contato com a delegacia local e onde o cabo Ciro atendeu ele e derivou uma viatura ao local. Na viatura dirigida haviam 4 PMs, o Hamilton, Everton, o Balbino e o PM Renato. Mesmo relatam que alguns momentos a luz era intensa e por onde passavam algumas pessoas saíam na janela para observar o que estava acontecendo. O objeto ele foi visto sobrevoando a MG-260, onde teve a devida perseguição entre os policiais e o objeto. Ele tinha uma cor alaranjada e mudava para branco, onde diversas testemunhas viram a perseguição e acharam que fosse uma perseguição rotineira. O guarda-rabelo foi encaminhado ao local onde o objeto teria parado, perto de uma localidade chamada Sobrado, próximo ao Parque Industrial da cidade de Cláudio. A luz então mudou de amarelo para branco, começou uma outra perseguição, onde foi até o campo de aviação e chegando próximo à destilaria de cana-de-açúcar. Ao adentrar o canavial, pelo difícil acesso à perseguição ali do objeto, os PMs pararam e entraram em contato com a central, onde o Ciro informou para eles que eles deveriam acompanhar apenas de longe. Os PMs descreveram um objeto retângulo com extremidades ovaladas, semelhante a um ônibus, porém sem roda, com a cor prateada e com uma luz que emanava do meio do objeto, como se fosse um corte, um facho de luz, cruzava o objeto. Alguns minutos depois que o objeto parou, os PMs começaram a observar, o objeto começou a circundar como se fosse decolar e pegou a altitude. Neste momento, o cabo Rabelo ele pegou a sua câmera Cybershot e tirou algumas fotografias do objeto. Em 2015, o ufólogo Edson Boaventura ele começou a reabrir o caso, onde ele pegou todos os boletins e as fotos do caso. Em meio a esses relatórios, o Edson Boaventura ele descobriu mais 2 casos sobre o que estava acontecendo em Cláudio. O relatório oficial indicou que, na data do dia 19 e 20 de novembro, os militares tiveram experiência junto aos moradores, que relataram luzes e seres no meio do canavial. Relato de uma moradora de Formiguinha informa que, ao abrir sua porta, ela avistou pequenos seres no seu quintal e, além do objeto cinza que brilhava intensamente atrás das árvores de eucalipto, realizou movimentos rápidos e incomuns. No dia 20/11, após o desaparecimento de 3 objetos, o comandante Eisenhower e o sargento William e Valdir avistaram 2 seres luminosos que pareciam deslizar pela vegetação enquanto estavam em uma viatura. Neste momento, o tenente William dirigia a viatura e acompanhava esses seres, onde começou a detalhar os seres, onde eles tinham braços, tinham pernas
e cabeças ovaladas. Os mesmos, eles emitiam luzes, porém não iluminavam o local. O tenente Valdir, que acompanhava o William, ele tentou fotografar os seres, porém ele não conseguia. A câmera não captava a imagem dos seres. Neste momento, ele pegava e acompanhava os seres de perto e percebia que em certas ocasiões pareciam que eles pegavam algo do chão. Em certo momento, por acompanhar os seres de perto, eles perceberam que pareciam que os seres colhiam algo do chão, onde nesse momento eles ficavam próximo aos seres e se sentiam cansados, como se faltam de energia, e não conseguiam focar a mente, como ficassem distraídos. Após a experiência, os tenentes William e Valdir, eles tiveram uma crise de ansiedade e queriam continuar a informar o que estava ocorrendo. Porém, eles foram impedidos por pessoas, ou por policiais, no caso. No relato deles, informam que tudo ocorreu em torno de 30 a 40 minutos. Porém, eles perceberam que se passaram mais de 3 horas desde o início do ocorrido. Várias pessoas também testemunharam luzes e seres no local. Tiraram fotos naquele momento, porém foram todas confiscadas pelos policiais. Cabo Rabelo, que foi uma das testemunhas do caso, ele esperou sair da polícia para voltar a comentar sobre o caso. Hoje, o caso ele é divulgado diretamente pelo Edson Boaventura, que foi um dos precursores a compartilhar esse caso. Se você viu o vídeo até aqui, gostaria que desse o like, compartilhasse esse vídeo com mais pessoas que gostam do assunto e que comentasse se vocês já conheciam esse caso, se você conheceu alguém que viveu em Cláudio nessa época.